Abre aspas. A imprensa sem vergonha, essa imprensa sem vergonha. A imprensa fez uma onda terrível aí. Para a imprensa, bom estava Lula, Dilma, gastando 3 bilhões por ano para eles. Fecha aspas. O vídeo que você acabou de assistir se trata do senhor William Bonner, o âncora do Jornal Nacional, fazendo uma imitação ridícula, patética, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, se a gente comparar essa imitação do senhor William Bonner com os imitadores oficiais do presidente, essa foi a pior disparada. O William Bonner não teria futuro como imitador. São canalhas. Bonner, você é o maior canalha que existe, William Bonner. São canalhas. O tempo todo mentindo. Aí você deve estar se perguntando, por que o William Bonner ataca tanto o presidente Jair Messias Bolsonaro? Inclusive, o Jornal Nacional se transformou hoje no gabinete de ódio. Eles atacam tanto, acusam tanto de existir gabinete de ódio, sendo que o verdadeiro gabinete de ódio é o Jornal Nacional, no qual destina 100% de seu tempo em atacar, em tentar destruir a reputação do presidente da República. Sem sucesso, diga-se de passagem, até porque o presidente goza de uma aceitação de cerca de 3/4 da população. Esses ataques articulados da Globo, liderados pelo senhor William Bonner no Jornal Nacional ao presidente da República, se devem por 2 motivos. O primeiro deles é justamente pelo presidente ter cortado cerca de 60% da verba destinada à propaganda do governo federal a ser realizada na emissora, na Rede Globo. A Rede Globo, que nesse século faturou mais de 10 bilhões oriundos do governo federal. No dia 1º de janeiro de 2019, essa mamata acabou. O presidente cortou regalias da Globo. E esse, sem dúvida, foi um dos fatores que fez a Rede Globo fazer uma reformulação no seu plantel, demitindo inclusive vários medalhões da emissora. O segundo motivo para esses ataques se devem à renovação da concessão da Rede Globo. Renovação essa que deverá, ou melhor, não deverá ocorrer em 2022. Até porque o presidente da República não tem o poder de tomar essa decisão sozinho. Mas, de qualquer forma, ele tem grande influência na tomada dessa decisão. Não é à toa que você já deve ter reparado que a Globo, de tempos para cá, vem investindo muito na plataforma de streaming, na Globoplay. Só que quem fala o que quer, ouve o que não quer. E foi justamente por isso que o senhor William Bonner foi destruído hoje pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa tática da Globo de usar o Jornal Nacional como um gabinete do ódio para destruir a reputação do presidente não está surtindo efeito nenhum. O presidente segue cada vez mais forte, vencendo em todos os cenários a eleição de 2022. E a existência de um gabinete do ódio na Globo é aquela máxima do sociopata Lenin. Xingue-me do que tu és, acuse-me do que tu fazes. No vídeo que eu postei ontem aqui no canal, você pôde conferir o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, postando uma mensagem criticando a invasão do Capitólio. Nós aqui do canal também criticamos. A questão é que essa crítica do senhor Rodrigo Maia não foi uma crítica vazia. A gente percebe uma tentativa de correlacionar essa invasão que aconteceu lá no Capitólio americano ontem com a base do governo Bolsonaro e com os apoiadores do governo Bolsonaro. Inclusive, o deputado federal, o senhor Daniel Silveira, foi atacado como um possível apoiador da invasão do Capitólio, sendo que o mesmo apenas não reprimiu a invasão. O título da matéria diz que ele apoiou a invasão e no decorrer da matéria ela mesmo desmente o título, dizendo que ele apenas não reprimiu a invasão. E isso tudo não está acontecendo sem motivo. O senhor Rodrigo Maia está desesperado. Ele já percebeu que tem tudo para perder essa eleição, que ocorrerá no dia 1º de fevereiro, para a presidência da Câmara. O candidato apoiado por ele, o senhor Baleia Rossi, tem pouquíssima chance de vencer essa eleição. Até porque, do outro lado, o senhor Arthur Lira, apoiado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, já conta com o apoio de 300 deputados, sendo que ele só precisaria de 257 votos para vencer essa eleição em primeiro turno. Então o Rodrigo Maia está atuando em duas frentes, tentando fazer a todo custo com que essa eleição seja online
e também está mirando o Senado. Ele quer a vitória do seu candidato para a presidência do Senado. Candidato esse que é o Rodrigo Pacheco, e que inclusive vazou uma reunião que ocorreu entre o senhor Rodrigo Maia, o senhor Calil, prefeito de BH, e a ministra Carmen Lúcia. Mas você deve estar se perguntando, o que o presidente da Câmara, o prefeito de BH e uma ministra da STF estavam fazendo em uma reunião? Justamente estavam fechando questão para o apoio ao candidato do senhor Rodrigo Maia para a presidência do Senado. E isso mostra o escárnio dos bastidores da política, sendo que o presidente do Senado é o único que pode aprovar a abertura de um processo de impeachment para o ministro do STF. É isso mesmo. Quem pode investigar um senador? O STF. E quem pode investigar o STF? O Senado. Isso tudo na teoria, porque acaba que na prática ninguém investiga ninguém. É por isso que a gente precisa de uma reforma política. Essa farra de privilégios assolaram o Brasil. Então é exatamente isso. A ministra Carmen Lúcia apoia o candidato do senhor Rodrigo Maia, que também é apoiado pelo senhor Calil para a eleição do Senado. Em contrapartida, em 2022, o DEM, partido do senhor Rodrigo Maia, apoiará o senhor Calil para as eleições para o governo de Minas Gerais. Hoje, 32 deputados do PSL anunciaram apoio ao senhor Arthur Lira, indo contra a vontade do presidente do partido, o senhor Luciano Bivar. E o mesmo teve a audácia de suspender deputados do PSL com o intuito de intimidá-los a votar no candidato do Rodrigo Maia. Aí você deve estar se perguntando, Pedro, mas PSL não significa Partido Social Liberal? Como que o PSL está apoiando o Rodrigo Maia, que está apoiando um candidato que é apoiado pelo PT, visto que o PT e o Rodrigo Maia fecharam aliança agora? É exatamente isso. Um partido que se diz liberal está abraçadinho com o PT, o Partido Socialista, um partido comunista que assolou o Brasil e devastou os cofres públicos. Só que essa ameaça do senhor Luciano Bivar não surtiu efeito nenhum. Mesmo ameaçando o ex-líder do governo, o Major Vitor Hugo, 32 deputados anunciaram que votarão no senhor Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Nisso aí vale destacar a estratégia do senhor Arthur Lira, que negociou diretos com deputados, enquanto o candidato apoiado pelo Rodrigo Maia negociava com lideranças de partidos. E como o senhor Rodrigo Maia, vulgo Ion, já percebeu que essa eleição praticamente já está perdida, ele está agora articulando uma possível votação online. Isso, no mínimo, tem que deixar a gente escaldado. Se a gente, há pouquíssimo tempo atrás, teve eleição para prefeitos e vereadores que foram presenciais, que fez o Brasil inteiro praticamente votar, não faz o menor sentido agora ter votação online. Por que será que o senhor Rodrigo Maia quer que essa eleição seja online? Eu posso perguntar, afinal, perguntar não ofende. Eu não estou acusando nada, só estou perguntando. E justamente por isso estão surgindo matérias no qual aliados do senhor Rodrigo Maia estão tentando associar a invasão que aconteceu ontem no Capitólio americano com os apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, para que, entre aspas, eles possam ter um motivo para não realizar essa eleição presencialmente. Isso é o cúmulo. Então eu pergunto para você, Rodrigo Maia, por que essa eleição tem que ser online? Você também deve ter visto essa semana o presidente Bolsonaro e o ministro Pazuello serem atacados por não terem comprado as seringas. O presidente Bolsonaro disse que quando ficasse mais barato ele compraria. E isso já foi suficiente para ele e o ministro serem atacados em escala global. Só que o que ninguém parou para ver é que o Brasil tem o melhor plano de imunização do mundo. Cerca de 300 milhões de vacinas são aplicadas no Brasil anualmente.
E é justamente por isso que estados e municípios já possuem uma quantidade de seringas suficiente para atender essa primeira leva de vacinas. E essa compra no qual o presidente estava se referindo seriam para seringas reservas. Até porque os estados e municípios já conseguiriam atender essa primeira demanda de vacinação. Então a atitude foi corretíssima. E no pronunciamento que o ministro Pazuello fez, muita gente não se atentou, foi para a hipocrisia da Pfizer. Importante enfatizar quanto à Pfizer, que já disponibilizou suas vacinas em vários países, mesmo em quantidades muito reduzidas, que o Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira. Dentre elas, a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. No qual diz que se um paciente apresentar efeitos colaterais, ela não quer ser julgada no Brasil e que se ela perder o processo, o dinheiro desses recursos terá que ser pago por um fundo que será pago pelo Brasil. Ou seja, se você tomar vacina e, como brincou o presidente, e se tornar um jacaré, a Pfizer não quer ter responsabilidade nenhuma por isso. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, ative as notificações do sininho, deixa aquele like, porque isso ajudará bastante no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!